que colocar o Chivale como declarante é perder tempo. O Chivale deve ser arguido e ser conduzido a uma das cadeias da cidade de Maputo, onde ele deveria ficar, e não havendo clareza sobre a posição dele, até pode ser arrumado lá na esquadra da Mozala, enquanto aguarda. Temos celas onde ele pode caber, mas a verdade é que há entendimento de que deixar Chivale circular representa um grande perigo, porque também há historietas de algumas coisas que eu não posso revelar agora aqui, que ele terá feito no passado, a assistir a alguns outros processos. Há quem diz que tinha que haver prova material, mas prova material de o quê? Do contrato escrito. Se já se disse que os elementos do CISI não têm contrato escrito, não tem visto o Tribunal Administrativo, esse contrato vai arranjar aonde? O diretor do CISI, que é quem autoriza a criação dos veículos, já disse que Chopela é um veículo do CISI, criado pelo CISI para servir o CISI. O condutor deste veículo, neste momento, chama-se Alexandre Chivale. Sendo Chivale condutor de um veículo do CISI, sendo o CISI Estado, significa que Chivale é servidor público. A lei da propriedade pública não aceita que o servidor público advoque a favor de quem é demandado pelo Estado. Eu tenho colegas aqui que são deputados, pessoas eleitas, membros das Assembleias Municipais e Assembleias Provinciais, que são advogados. Estão interditos pela lei a advogar a favor de uma pessoa que está em conflito com o Estado, ou com uma empresa participada maioritariamente pelo Estado. Então, sendo Chopela uma empresa criada pelos serviços de segurança do Estado, para servir os interesses de segurança do Estado, eu não estou a ver porque que aqui temos que andar aí a fazer barulho, salvo o melhor entendimento. Agora, que ele não devia ser declarante, tinha que ser arguido, bom, porque o mimaram demasiadamente. O mimaram demasiadamente, ele tinha manias de que era esperto, por isso eu estava a dizer aqui neste programa, não entendo qual é a relevância daquela palhaçada que o Rosário andava a fazer. O que é que trouxe de novo dizer que Chivale é colaborador do CISI? Era uma maneira de ameaçar o juiz? Era uma maneira de ameaçar a procuradora? Era dizer o quê? O Espírito de Deus caiu sobre o diabo e o diabo revelou-se perante o tribunal. Então por isso que eu dizia que estas brincadeiras das orações feitas por Rosário, só descobrir que essas orações não são eminentemente eclesiásticas. Não vejo nada ali que o aproxime do profeta Maomé. Maomé não roubou coisa de ninguém. Maomé não era espião. Maomé não era falsificador. Maomé não era mentiroso. Maomé era um homem honesto. Então não pode ter um discípulo daquela natureza. Portanto, as consequências que o afastamento de Chivale tem é o atraso na produção de provas, porque vamos ficar mais ou menos 5 dias úteis para que o Dr. Exalso Manjani se aproprie do processo. Mas depois aqui vem um outro desafio, porque o Dr. Chivale era patrono de 3 pessoas, nomeadamente o Dr. Rosário, a doutora Moiane e o irmão. Tendo havido contradições nas declarações deles, se o tribunal decidir pela cariação, havendo divergências durante a cariação, e sendo as pessoas assistidas pelo mesmo advogado, de que lado o advogado há de estar? Então aqui há um outro desafio muito grande para o Dr. Exalso Manjani. Só que estamos satisfeitos porque aqui não houve mão do tribunal. Houve uma ação voluntária deles, de livre, espontânea vontade, apontar o Exalso Manjani, que é um comparsa do Chivale no escritório, e tudo que o Chivale sabe, o Exalso Manjani sabe. Tudo que o Exalso Manjani sabe, o Chivale sabe. Mesmo esta brincadeira de que precisa desapropriar do processo, é uma brincadeira só de queimar tempo, que visa o quê? Visa permitir que o famoso recurso que o Chivale meteu
possa ser apreciado a tempo dele voltar para encontrar o julgamento antes das alegações finais, mas acredito que vai ser muito extemporâneo, porque o processo está a andar mesmo e há muita evidência que indicia que o Chival não é pessoa para estar à frente daquele tipo de processo, dada a sua atitude. Quando alguém é advogado, não pode andar a ensinar malandrice às pessoas. O advogado tem de ser uma pessoa que ajuda as pessoas a encontrar-se com a verdade, a arrependerem. Não pode o advogado andar a ensinar às pessoas a arrogância, a prepotência, abuso. Porque abusar o tribunal é abusar todo o povo moçambicano. Aqui o Ministério Público sente que tinha esta carta na manga, esperou o momento certo para colocar na mesa. Sim. Penso que sim. E foi oportuno este momento em que colocou? Foi oportuno, tendo em conta que já vimos, porque se isso tivesse acontecido logo no início, se calhar mesmo eu estaria a pensar outra coisa em relação ao Dr. Chival. Mas todos aqueles que não conheciam Chival, tendo visto a atitude que ele tomava sempre, que os seus constituintes faltassem respeito ao tribunal, e fica claro que não é pessoa para sentir pena dele. Ele pode ser considerado como quem está a consumir o pão que ajudou o diabo a amassar. De nada. Então cabe ao tribunal trazer essas evidências. Há forma de fazer peritagem aos documentos. Tendo sido Antônio de Rosário um elemento do CISI, estando o novo diretor do CISI agora obrigado a colaborar porque a instituição foi posta em causa, através dos colegas e da peritagem própria, o próprio CISI pode ajudar a legitimar as assinaturas que o Rosário sempre usou dentro do CISI. Porque há muitas informações que ele andava a dar lá que os outros colegas conhecem. Aliás, a própria lei do CISI diz que o elemento do CISI tem a obrigação de colaborar com as instituições de investigação, nomeadamente a Polícia de Proteção, Polícia de Investigação Criminal, Procuradoria e Tribunais. Então, eu só espero sinceramente, quando chegar o momento de examinar os documentos, que vão ter com CISI. O próprio Mutota, que foi colega do Rosário, conhece as assinaturas do Rosário. O próprio Gregório Leão, querendo, conhece as assinaturas do Rosário. O próprio Skandar Safa, porque eu não estou a ver a Credit Suisse e a VTB a serem penalizados daquela maneira e depois ficarem calados, não fazerem nada contra a Privinvest. Porque quem lhes trouxe esta situação toda é a Privinvest. Sendo o Skandar Safa um empresário internacional que costuma circular em toda a Europa, não estou a ver o Skandar Safa também a deixar as suas mãos em créditos alheios. Acredito que a partir de ontem, quando aqueles aceitaram aquela culpa, o Skandar Safa sabe o que vai acontecer. E esta é a oportunidade do Skandar Safa colaborar, trazer as fotografias que o Rosário tenta negar que não esteve lá em casa dele. Acredito que tiveram sessão de fotos lá e mais outras coisas. Tiveram sessões de muita coisa. E a confirmação daquelas cartas que se diz que o Skandar Safa faz, não faz, tudo isso já não tem nada. Ou o Skandar Safa vai deixar de ser empresário e vai ficar vilão. Porque de outra maneira não estou a ver nenhum banco na Europa que poderá continuar a colaborar com a Privinvest. Portanto, mais uma vez, estão de parabéns os americanos, porque os bandidos vão se revelar por si sós. Exato. Mas mesmo uma questão de insistência relativamente a este afastamento de Alexandre Chival, foi uma decisão um bocadinho contestada por parte do assistente, neste caso, a Ordem Advogada de Moçambique, alegando que não havia nem a confirmação por parte do CIS, de facto, Alexandre Chival era colaborador conforme avançou o réu Antônio Rosário. Havia essa necessidade de esperar que houvesse uma resposta por parte do CIS, de facto, para levar como uma informação válida esta. Se a Ordem dos Advogados acha que o juiz tomou uma posição, cabe à Ordem dos Advogados pedir essa informação lá. Não cabe ao tribunal isso. Porque a malandrice do CIS já foi revelada em pleno julgamento. Então, a convicção do tribunal é que o que se disse é verdade.
Então, quem está contra isso, vai buscar a prova contrária. Também, a Ordem dos Advogados pode pedir ao CIS, o próprio Chivale pode pedir ao CIS. Ora, o Chivale não é tão maluco para ser acusado de ser colaborador do CIS e andar a rir quando não é